E se vocês acham que o governo federal não tem planos maquiavélicos e extremamente perigosos para o nosso país, claro, tudo em consonância com o Supremo, o TSE, com a burocracia estatal, vejam vocês essa matéria da Folha, hein? Matéria da Folha da amada Patrícia Campos Melo, aquela que, né, não é nem um pouco de esquerda ou tendenciosa. Governo Lula discute projeto que amplia poder antitruste contra as Big Techs. Proposta facilita investigações como as que estão em curso nos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido contra Google, Meta, Apple, Amazon e Microsoft. Eu já quero começar, eu adoro começar trazendo a manchete, pessoal, porque vejam vocês, né, o título e o subtítulo dessa matéria já tem o condão de falar o seguinte: nada do que é feito no Brasil é só do nosso país. Temos aqui o argumento das autoridades internacionais que promovem ações judiciais e que promovem investigações contra essas plataformas. Algo importante para colocar aqui em perspectiva para todo mundo. Primeiro, não quer dizer que as plataformas não cometam abusos para com seus usuários. Isso acontece, a gente vê, a gente viu durante muito tempo. Agora, também não quer dizer que os órgãos desses locais, União Europeia especialmente, não cometam abusos contra as empresas. Que tem. A gente viu, inclusive, cartinha de um Zé Mané da União Europeia falando do Musk. Depois ele teve que se retratar, aquele idiota. Isso aconteceu no ano passado. Então, sabe, tem muita coisa, tem muita nuance para você fechar um arco de legitimação da postura de burocratas de outros países. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não sabe os interesses que movem os burocratas da época do governo Biden contra Big Techs, ou algumas Big Techs, o burocrata da União Europeia, o burocrata do Reino Unido. Reino Unido, a polícia está prendendo senhor de idade por post no Facebook. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Reino Unido. Mas aí eu quero só dar uma pequena dissecada nessa matéria, né? Considerando esse preâmbulo inicial, é importante não cair, tudo que você lê, não caia de cara no subtítulo, ele já é indutivo, ele já te induz a uma falsa impressão da realidade. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, olha só, essa daqui é a bajuladora do século, discute anteprojeto de lei que amplia o poder do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para enfrentar abuso de poder de mercado das Big Techs. Olhem a situação, quão irônica é a situação que a gente vive hoje no Brasil. O abuso de poder hoje, ele vem no Brasil do Supremo, do TSE, da Polícia Federal, do PGR e de várias outras instâncias e entrâncias do sistema de justiça brasileiro, tá? A nossa grande cruzada, e eu repito isso o tempo todo, é contra abuso de poder. E o grande símbolo de abuso de poder no Brasil é o Alexandre de Moraes. Mas a esquerda sempre fez e continua fazendo isso, e tem que tirar o chapéu para o cinismo desses caras, porque é impecável. Ele faz a discussão diametralmente oposta, né? Invertendo todos os polos da equação. Vocês cometem abuso de poder e nós vamos começar a averiguar quais e quantos abusos vocês cometeram. Quem vai averiguar? Os que abusam aqui no Brasil. Com toda a pressão desse sistema em cima agora do CAD. Veja como é tudo feito com base na chantagem, como se fosse uma quadrilha ou uma facção criminosa ou um grupo de mafiosos, né? Que está lá. Então vejam só, na matéria ainda. Em vez de apenas determinar se há violação de lei de concorrência após uma fusão, por exemplo, o CAD teria o poder para estipular correções de conduta a empresas previamente designadas como de relevância sistêmica em seus determinados mercados. Por esse critério, seriam alvo apenas as empresas com maior poder de mercado, não mais que 10 ou 15 companhias. Então, olha a seletividade e olha como eles estão
colocando essas empresas sob o pretexto de... O cinismo é perfeito aqui nesse caso. Liberdade econômica e defesa do livre mercado e da livre concorrência. Por isso que eu falo, cara, petista é um bicho perigosíssimo e o Lula é esse bicho. Tem que tomar muito cuidado com esse cara. E com todo mundo que tá lá em Brasília, né? Porque tá todo mundo na mesma perspectiva de continuar abusando, né? De maneira impune. A Folha teve acesso ao conteúdo da proposta em discussão. Pelo texto, a autoridade concorrencial faria uma investigação de cada empresa designada como relevante sistemicamente, para verificar se a plataforma está cometendo abusos de poder. A ironia aqui, é impossível fugir da ironia dramática disso que a gente está vendo. É impossível fugir disso. É impossível. Eu estava falando esses dias sobre a necessidade da gente ter uma nova lei de abuso de autoridade para colocar toda essa quadrilha na cadeia e também conseguir tirar desses caras indenizações vultuosas para todos os perseguidos que sofreram nas mãos deles. E a gente está vendo eles de maneira muito camuflada, não é nem muito, né? De maneira sórdida, caminhando para tentar colocar a Big Tech na mesa da chantagem aqui no Brasil a qualquer custo. O CAD poderia, por exemplo, investigar se uma das Big Techs está praticando autofavorecimento. E daí vem a Patrícia Campos Mello legitimar e fazer paralelos que ela provavelmente não estudou, não viu, ela só cita para legitimar como uma espécie de referência ou de argumento de autoridade. Isto é, dando preferência aos seus próprios produtos, como investigação nos Estados Unidos contra a Amazon. Também nos Estados Unidos, o Google é acusado de exercer poder monopolista no setor de anúncios digitais e de busca. A Apple é alvo de ação antitrust no Departamento de Justiça americano, acusada de cobrar taxas excessivas de desenvolvedores de apps e jogos na loja de aplicativos, a App Store. A proposta de antitrust digital está em discussão em reuniões com integrantes do Ministério da Fazenda, Casa Civil, Secom, Planalto e Ministério da Justiça. Então Haddad, é o nosso querido Sidônio, né? A turminha do Petit Comitê do Lula, o Ricardo Lewandowski. O governo acredita que um projeto de lei nesses moldes enfrentaria muito menos resistência no Congresso do que propostas de regulação que foram apresentadas anteriormente, que tratavam de moderação de conteúdo. Propostas como o PL das fake news foram bombardeadas pela oposição, que caracteriza as tentativas de moderação de conteúdo como censura ou, aspas, Ministério da Verdade. O texto da Fazenda aborda apenas os aspectos concorrenciais e modelo de negócio das plataformas de internet. O projeto tem influência de legislação aprovada em 2024 no Reino Unido, a Lei de Mercados Digitais, Competição e Consumidores e em leis da Alemanha. É isso aí, pessoal. Vamos pegar o que tem de pior no mundo e trazer para o Brasil, para uma quadrilha, para um grupelho de mafiosos, colocar os caras da Big Tech na mesa para chantagear. Mas os caras sabem que isso vai acontecer. Eles sabem que esse é o sistema contra-atacando. Quando o Mark Zuckerberg fez o vídeo dele, quando o Elon Musk tomou as posições dele no ano passado, claramente contra os abusos do Alexandre de Moraes, colocando corretamente como um ditador, eu achei interessante, porque ao mesmo tempo em que ele teve que retroceder e deixar a empresa funcional aqui no Brasil, ele derrubou os 20 canais, mas a gente está olhando para um novo ciclo nos Estados Unidos que se abriu. Não é a era de ouro do Donald Trump? Não tem senador do estado de Oklahoma falando para OAB se posicionar frente aos abusos aos direitos humanos e de poder? Não tem a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos que vai ter uma gestão diferente, porque os Estados Unidos estão fazendo uma pressão na mudança do líder dessa corte, né? Do gestor dessa corte, do presidente da corte, vai ser alguém conservador. Senão fecha a torneirinha, senão Trump vai fechar a torneirinha. Já falou que vai fechar. Não vai deixar isso acontecer. Continuar com esse grupelho de esquerdista também e entidades globalistas espalhadas pelo mundo. Então, onde eles têm influência, eles vão exercer a influência deles corretamente. Mas muito bem, aqui ela tenta, nessa segunda parte, legitimar,
falando de multas que foram aplicadas. Veja, ela não entra no mérito da multa. Ela só fala que foi aplicada a multa. Só fala que foi aplicada a multa. Ela não fala da justiça nesses locais. Ela não fala de recursos que foram apresentados. Ela não fala em que pé estão os casos. Quanto que foi desembolsado de fato. Por isso que não dá para chamar isso de jornalismo. Não dá, não dá. Ela só fez uma matéria para tentar legitimar a proposição deste anteprojeto para o Congresso Nacional, que vai ter a sua eleição amanhã para as mesas e para a presidência da Câmara e do Senado Federal. E junto com essa proposta, preparem-se, meus amigos, essa é mais uma proposta que vai tentar constranger o X, a Meta e qualquer empresa que se posicionar em sentido contrário ao consórcio que eles montaram aqui no Brasil. Junto com essa proposta, vai ter mais uma reedição do PL da censura. Tudo isso agora, no comecinho de fevereiro, para a gente e para a oposição tentar barrar. É um desafio grande. De novo, as investidas do governo federal e do Supremo não param. E não se enganem. Tudo que o Lewandowski faz e tudo que o Lula faz, eles já fazem amarrados com o Supremo Tribunal Federal. Ali tem porta de entrada, tem porta de saída, tem conexão direta. Se a gente não ficar atento, esses caras vão passar o trator e vão aprofundar ainda mais, colocar esse regime totalitário numa situação ainda mais intensa de perseguição, morte e, claro, censura. É aquela velha história, né? Se a gente não tiver vigilante, esses caras vão recrudescer o regime e vão fazer o que podem e o que não podem para tentar acabar com qualquer oposição nesse país. Nós vamos persistir, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Nós vamos derrubar esse regime. Não importa quanto tempo isso demore, eles não irão vencer. Mas para isso nós precisamos ser fortes. Nós, eu digo, inclui vocês. O povo vai restabelecer a democracia no Brasil. A gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Financie esses meios de comunicação alternativo que estão quebrando a hegemonia da imprensa mainstream. Não existe conteúdo gratuito. Tem alguém pagando pelo conteúdo que você consome. Se está na Rede Globo, quem está pagando é o Lula. E o que a gente tem? A gente tem vocês. Quando você se inscreve, quando você assina financeiramente, tudo isso é um passo importantíssimo para que aquela mensagem chegue a mais e mais pessoas. Hoje, neste momento, o Show da Manhã do Fio Diário é o número 1 da internet brasileira em programas de notícia. Então eu faço um apelo a vocês. Eu imploro isso para vocês. Se inscreva no canal do Fio Diário. Assine o Fio Diário.